Olá, seja bem-vinda aqui a mais uma aula. Eu sou Silvana Blanc, especialista em relacionamento. E hoje eu estou aqui para falar se a traição merece perdão. Será que vale a pena perdoar uma traição? Quando é que você acha que vale a pena perdoar uma traição? Será que a gente tem que perdoar sempre ou não? O que a gente faz com essa dor da traição? Que eu acho que dentro do relacionamento é uma das piores dores que a pessoa pode sentir, né? Porque é aquela pessoa onde você confiou o seu amor, a sua intimidade, e você ser traída por essa pessoa dói muito, né? Aquela questão, um inimigo, ele pode até te fazer mal, mas só o amigo, só a pessoa próxima de você, ela pode te destruir, porque é uma dor sem igual, porque aquela pessoa que você não espera nada dela, se ela te faz algo de errado, você até já estava ali imaginando que aquela pessoa poderia mesmo, você não estava esperando o amor dela, você não estava esperando esse respeito dela, mas quando é uma traição dentro do casamento, é algo que machuca, que dói. E a questão é que muitas das vezes a gente pensa que a traição é só esse toque físico, é só ter uma relação com outro alguém, e vai muito além disso. Então, é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Antes da gente pensar aí nessa traição, a gente precisa entender o que é traição. Se você já foi traída no seu casamento ou se não, e você vai ver aqui que existem outras formas de traição. Traição não é somente você descobrir que o seu marido teve contato com outra pessoa, não é só isso, existem outros tipos de traição. E talvez você perceba aí que até mesmo você pode estar em alguma dessas atitudes. E quando você tem alguma coisa que você se sente traída, você sente aquele sentimento de angústia. Quando é que a gente sabe que a gente ainda não conseguiu perdoar? É quando você olha para você mesma, você fecha os olhos e pensa naquela situação que te magoou. E aí você lembra, se isso estiver te gerando algum sentimento, alguma sensação ruim, é porque você ainda não perdoou. Ah, eu quero saber se eu consegui perdoar tal situação. Fecha os olhos. Pensa nessa situação. Nossa, Silvana, me deu uma angústia, uma dor no peito. Outra pessoa vai sentir aquela sensação na garganta, aquela vontade de pôr isso para fora, aquela angústia, aquela raiva, mágoa, tristeza. O que você sente quando você pensa nessa situação que te causa aí essa sensação de traição? Então, primeiro a gente precisa descobrir o que é a traição. Quando a gente fala em traição, a gente já logo pensa que a pessoa teve contato com outro, que a pessoa é um traste, e a gente não consegue separar as coisas, descobrir por que disso, e de fato é muito difícil perdoar. Mas eu vou te dar passos aqui hoje e que você vai compreender como a gente pode perdoar. Porque eu acho que uma das coisas mais difíceis é de fato perdoar. Porque é muito fácil a gente falar, né? Ame as pessoas que te tratam bem, as pessoas que são próximas. Agora, você amar e perdoar alguém que te fez mal não é fácil. Não é fácil. E ao mesmo tempo, é uma evolução quando você consegue se libertar, se livrar desse peso. Porque quando a gente não perdoa, a gente fica carregando a outra pessoa dentro da gente. Olha só, eu quero que ele pague por isso, ele me magoou, ele fez isso para mim. Só que enquanto eu estou pensando nisso, quem está sendo prejudicada? Eu mesma. Quem é que está pensando nisso? Quem é que está sofrendo com isso? Sou eu. Então entende que o peso está comigo. Eu quero que ele se dê mal pelaquilo que ele fez comigo, mas na verdade eu é que estou me fazendo mal o tempo todo. Eu estou carregando ele na minha cabeça, eu estou deixando ele ocupar esse momento de agora o tempo todo. Então por isso a gente precisa entender como a gente vai se libertar disso, se libertar dessas mágoas, desses sentimentos. E por isso a gente precisa dar o perdão. Mas o que a gente precisa entender é que perdoar é diferente de fazer as pazes. Uma coisa é eu dar o perdão e tirar essa mágoa, essa dor de mim. Outra coisa é eu ter que conviver com outro. E para cada uma dessas coisas são passos diferentes. São passos para eu conseguir perdoar, tirar essa dor, e eu preciso de outros passos para eu conseguir
conviver com a pessoa de novo. Porque aí é fazer as pazes, é diferente de dar só o perdão. Então, se você pensa numa situação, você está se sentindo assim, quando eu fecho os meus olhos, eu lembro dessa situação, isso me traz dor, me traz mágoa, então é algo que de fato você precisa perdoar. E o que é a traição? A traição não é só esse contato físico com a outra pessoa. A gente tem vários tipos de traições. Eu relacionada aqui, eu tenho uns 10 tipos, pelo menos, de formas de traição. E eu trouxe aqui 3 exemplos justamente para você compreender que existem outros tipos de traição. Então, eu trouxe 3 das mais comuns, que, por exemplo, é você ter um caso de uma paixão platônica. Às vezes a gente acha que a traição é só a pessoa ter esse contato físico com o outro, e não é. Às vezes o seu marido está no trabalho, começa a conversar muito com uma amiga de trabalho, eles começam a ter muita intimidade, e ali só naquelas conversas todo dia, às vezes no momento do café, ou às vezes eles almoçam juntos, isso é uma traição, que a gente chama de amor platônico. Ninguém teve contato um com o outro, mas é um homem e mulher que tem tanta intimidade que é uma traição. A gente tem que ter um limite do que a gente tem de amizade com outra pessoa do outro sexo. Não dá para falar assim, ah, mas eles são muito amigos, por isso tanta intimidade. É uma traição, porque às vezes ele não teve contato, mas ele está ali com aquela, na cabeça dele, nossa, como é agradável estar com essa mulher, como ela me entende, como ela conversa comigo, e a minha esposa não me entende, então é mais gostoso ficar com essa pessoa aqui conversando. Então ele acaba, de alguma forma, transmitindo algum sentimento para essa pessoa que é uma traição. Então a gente precisa ter essa atenção. Eu atendi algumas pessoas no último tempo e que a pessoa falava assim, olha, é normal meu marido ficar mandando foto, a amiga dele ficar mandando foto dela para ele no celular, no WhatsApp, eu não acho isso normal, e não é. Amiga não manda foto. Não tem essa história de que a amiga vai ficar mandando foto, de que a gente vai ter essa intimidade, porque vira essa paixão platônica, por mais que eles não tenham nenhum contato físico. Então, é sim uma traição. Então, a gente precisa entender o que é traição. Senão, a gente acha que é só quando a pessoa tem um contato físico com outra. Outra coisa é formar aliança contra o marido. Sabe aquelas situações, ontem até foi falado aqui na aula que eu fiz aqui ontem, ah, o marido que fica muito ligado com os pais, ele não desliga dos pais, e tem aquelas pessoas que formam ali essa aliança contra o outro. Por exemplo, tudo que minha mãe fala do meu marido, eu vou lá e desconto nele, eu falo, eu me uno à minha mãe para ser contra o meu marido. Isso é uma traição. Esse relacionamento de marido e mulher tem que ser vocês dois prioridade. Não dá para você ficar falando mal dele, se aliando à sua sogra, se aliando à sua mãe ou qualquer pessoa que seja para ser contra você. E isso acontece dos dois lados, né? Então, isso também é um tipo de traição. E agora, a traição que talvez você não perceba que seja traição, mas que é algo mais comum, principalmente num relacionamento em crise, que é a frieza, a ausência. Quantas pessoas estão casadas, mas se sentindo sozinhas? É uma solidão a dois. Quem já viveu isso aí? Coloca para mim nos comentários. Eu já vivi uma solidão a dois. Estava casada, mas não tinha, meu marido quase não tinha tempo para mim. Muitas das vezes eu tinha que sair sozinha, ele não estava presente. E aí, dentro de casa, parecem dois estranhos, né? Vocês estão na mesma casa, mas parece mais dois estranhos. Então, essa frieza, essa ausência, ela também é um tipo de traição. Então, a gente precisa valorizar as necessidades do outro. A gente precisa viver essa unidade. E quando a gente não vive isso, a gente está vivendo essa traição. Então, Silvana, como que eu faço? A gente precisa dar o perdão? A gente precisa perdoar? Isso aí, eu vivo isso. É exatamente, porque você está dentro do casamento, mas se sente sozinha. Então, isso não é unidade. Isso não é viver um relacionamento saudável.
Você tem que sentir que o outro te complementa, você tem que sentir que o outro te acrescenta. E não o contrário, não se sentir sozinha. Então, por que a gente precisa perdoar? Para você tirar esse peso. Porque eu mostrei aqui, vou mostrar novamente. Quando a gente está com muito sentimento ruim, quando a gente está com mágoa, com essa tristeza, com essa raiva, porque o mais importante do casamento é a mulher se tornar essa esposa diamante, ela cuidar dela. Porque se ela deixar o tempo todo que o casamento, que os atos do marido interfiram nela, você vai ficando angustiada o tempo todo. Então, para você cuidar do seu relacionamento, primeiro você precisa estar bem. Então, meu marido fez alguma coisa e eu fiquei magoada. Ele fez alguma coisa, eu fiquei triste. Ele fez alguma coisa, eu fiquei com raiva. E se eu não sei lidar com as minhas emoções, que isso faz parte também da inteligência emocional que eu coloco dentro do método Cura do Casamento, se você não consegue lidar com essas emoções, o que você vai trazer mais para você? Mais disso. Então, se eu estou aqui, ó, é assim, ó, tudo que eu estou aqui no meio e tudo aquilo que eu estou sentindo, eu estou emanando, isso está voltando para mim. Tudo vai voltando para mim. Isso aqui é o nosso campo de energia, todos nós temos. Você acreditando ou não, isso é ciência. Isso já foi comprovado. Nós temos esse campo de energia. E se você está emitindo aqui mágoa, tristeza, ressentimento, tudo isso está voltando para você. E aí, quem é que está ficando triste, magoado e pesado? É você. Então, Silvana, eu devo perdoar? Sim, perdoar. E é diferente de fazer as pazes. Eu vou falar daqui a pouco o que é superar uma traição. O que é você continuar um relacionamento com traição. Mas primeiro, eu preciso falar do que é perdoar, que é diferente de fazer as pazes, que é diferente de continuar o relacionamento. São duas coisas distintas. E quando você não sabe essa diferença, o que você faz? Eu não quero perdoar esse homem. Eu não quero esquecer. Gente, o mais comum, o que eu vejo de mulheres aqui é com dificuldade de falar assim, eu não esqueço, eu não perdoo. E aí põe um monte de indireta na internet, de posts falando de traição. E você não vai esquecer mesmo, até porque você tem uma boa memória. Você é uma pessoa saudável. Que bom que você não esquece das coisas. Mas não é esquecer, é superar essa situação. É você ressignificar, é você mudar isso. E eu vou te mostrar aqui como você vai fazer isso. Então, o perdão, ele não é esquecer. O perdão, ele não é você falar assim, se eu perdoar, ele não vou fazer justiça. Ele não vai sentir que eu fiquei magoada com isso. Então, não posso perdoar, Silvana. Como que eu vou perdoar? Só que o perdão, ele não vai se esquecer, você não vai esquecer. Mas é algo divino para você se libertar dessa dor. Entende? Para você se livrar desses sentimentos negativos. É uma compaixão, uma misericórdia, uma reconciliação, principalmente com você mesmo. Senão você vai ficar cheia dessa mágoa, desse sentimento ruim, te corroendo, te deixando para baixo, te enchendo de mágoa. E você vai ficar cada vez pior. E como que você, nesse sentimento, envolta tudo isso, essas mágoas, como você quer continuar casada? Entende? Um dos maiores erros das mulheres casadas, acharem que o tempo vai mudar tudo, eu vou aguentando até onde dá, e aí o que acontece? Eu vou aguentar, eu vou continuar casada, eu vou aguentando, só que você chega uma hora que você tem um limite. E aí o que a maioria faz? Ah, então eu vou desistir, Deus me livre de ficar sofrendo desse jeito. Olha só, eu vou me separar, porque Deus me livre de ficar sofrendo desse jeito. Por que então que você não cuida do relacionamento? Por que você não se livra dessa dor de sofrer e começa a viver uma vida diferente? Entende? Aí a pessoa acha que a separação vai tirar essa dor. Só que ela vai criar outras dores. Na hora que ela viver aquela solidão, na hora que ela vê os filhos sofrendo, na hora que ela tiver que reconstruir a vida com outra pessoa, aí ela vai ver que, peraí, eu achei que fosse me livrar dessa dor. Só que você começa a substituir por outras. E se você continua com essa mágoa, se você continua uma pessoa assim, você vai para outro relacionamento levando todo esse lixo.
Por isso que é preciso a gente curar, se livrar dessas coisas emocionais que ficam ali nos fazendo sofrer. Por isso é curar o casamento, curar os seus relacionamentos. Mas isso começa por você se libertando disso. Então, eu quero te mostrar aqui que existem 3 tipos de perdão. O primeiro deles é esse que você vai ter que dar para o seu marido porque ele pisou na bola com você. Então eu preciso perdoar para me livrar dessa dor, para eu não ficar carregando isso comigo. Porque o que você não quer é ficar carregando o seu marido na sua cabeça enquanto ele te magoou. Você não quer isso. Você quer paz. A pessoa te magoou. E aí, ao invés de você se livrar disso na sua mente, você fica carregando. E por mais que algumas pessoas às vezes se separam aí e tudo, mas elas fazem pior, porque elas se separam do marido, mas fica carregando o marido dentro delas, carregando aquela mágoa, aquela dor. Muitas não conseguem se refazer, muitas passam a vida sofrendo com aquilo, não se liberta dessa dor, entende? Aquilo que te fez mal, você ainda carrega com você. Você não se liberta disso. Então, eu preciso perdoar essa traição, você precisa perdoar para você se livrar. E eu vou te mostrar aqui como é a superação disso, tá? Então, existem 3 tipos. Esse que você vai dar para o seu marido, e eu já mostrei aqui que essa traição são de várias coisas. Vamos colocar até para alguma coisa que te magoou. Não precisa ser uma traição, mas ele teve uma atitude que te magoou, você não consegue esquecer. Então, a primeira coisa é você entender que você precisa dar esse perdão para ele. Existe um outro tipo de perdão. É aquele que você dá para você mesmo. Quantas vezes a gente erra, não é? Quantas vezes a gente fala de um jeito, a gente faz alguma coisa que a gente, puxa vida, não devia ter agido daquela forma. Então você precisa se perdoar. Porque quando a gente tem uma atitude na vida, eu tenho certeza que eu e você está fazendo o seu melhor naquele momento. Foi o melhor que você conseguiu fazer. Mas, Silvana, naquele momento eu explodi. Eu agi com emoção, eu gritei, eu perdi o controle. Ok, mas foi o que você conseguiu fazer naquele momento. Você não tinha conhecimento, você não conseguiu ali se equilibrar. Foi o que deu. Então, se perdoe. E agora você vai se trabalhar para não cometer o mesmo erro, entende? Todos nós erramos. Todos nós temos luz e sombra, a gente erra. Só que o que a gente não pode é continuar errando as mesmas coisas. A gente tem que errar e aprender com esse erro para a gente não errar mais com esse erro. Por isso que a gente erra. Porque se a gente soubesse de tudo, já nascesse sabendo tudo, não ia fazer sentido a vida, né? A gente vai crescendo, a gente vai evoluindo conforme a gente vai aprendendo. A gente aprende o tempo todo. Hoje eu espero que você saia dessa aula já diferente do que você entrou. Eu espero que você aprenda algo diferente, entende? Então a gente aprende o tempo todo. E quando a gente aprende algo, a gente não tem como voltar atrás. Não dá para pegar aquilo que eu aprendi, agora eu quero esquecer isso. Não quero essa informação. Não, ela já está em você. Então aquilo que a gente aprende, pronto, já transformou. Então é preciso dar esse perdão para você. O tempo todo a gente está na nossa vida fazendo o nosso melhor. Tudo que a gente faz é com a boa intenção. A gente está sempre buscando fazer o nosso melhor. Então, se perdoe. E é nesse ponto também que muitas mulheres deixam de pedir ajuda. Não, porque se eu pedir ajuda, eu tenho medo do que vão pensar de mim, o que vão falar. Como assim eu precisando de ajuda? Como assim eu não soube lidar com as situações do meu casamento? E aí muitas mulheres sofrem calada e muitas dores, porque achou que não poderiam pedir ajuda. Como as pessoas vão pensar de mim se souberem que eu errei, se souberem que eu não consegui, se souberem que eu sou uma mulher que foi traída? Nossa, que vergonha! Entende? Você passa muito preocupada com o que os outros vão pensar. E isso é uma das coisas que mais fazem com que as mulheres sofram. Eu vi uma história recente onde foi até uma história bem extrema, né? Onde a mulher, ela sofreu mesmo agressões dentro do casamento. E nesse casamento, os pais aconselharam no máximo para ela não casar. Até na porta da igreja, o pai dela falou: minha filha, desiste do casamento, pode deixar que eu dou um jeito,
as pessoas vão para a festa, eu vou avisar que você desistiu e tá tudo, deixa que eu dou um jeito. A mãe chegou a falar: eu tô com o número de um táxi aqui que te leva lá para casa da sua tia em outra cidade. Desiste, minha filha. E ela não desistiu. Ela se casou. E dentro desse casamento, ela sofreu agressão, ela passou fome porque era um homem irresponsável, um homem que não assumiu o casamento direito. E a vergonha dela de ter que contar isso para os pais que fizeram de tudo para ela desistir, fizeram de tudo para ela não casar. Gente, é difícil para a mulher, é muito fácil a gente falar do outro, julgar, vai falar como que essa mulher aguenta apanhar, aguenta esse homem grosso, aguenta isso ou aquilo. É fácil a gente julgar as pessoas, né? Mas compreender, ter essa empatia de compreender o que outra pessoa passa e o que leva ela a aceitar ou não aquela situação, isso é algo muito maior. E por isso que a gente não deve julgar. A gente não sabe as razões da pessoa. E aí ela tinha muita dificuldade. Até hoje ela já está separada e até hoje os pais não sabem nem a metade do que ela passou. Eles não sabem. Porque a pessoa tem vergonha. A pessoa tem dificuldade de pedir ajuda. E eu, de fato, aconselho, recomendo que você, de fato, tenha cuidado com quem você vai se abrir também. Porque tem coisas, de fato, para que você vai falar de tanto sofrimento para os seus pais? Você vai levar sofrimento para eles também. Mas por isso que eu sempre digo que essa ajuda tem que ser de alguém que seja especializado no assunto, que seja de fato especialista em relacionamento, porque é muito perigoso o que as pessoas vão te aconselhar. Uma outra pessoa que eu mentorei também, agora há pouco tempo, ela me falou que foi numa psicóloga e a psicóloga pediu para ela fazer uma pergunta para o marido e que gerou mais briga ainda, que gerou mais confusão. Ela falou: ninguém nunca tinha me dado esclarecimento do que eu estou passando, que você está me dando. Por quê? Porque eu estudo sobre isso, eu lido com situações de casamento, gente, todos os dias. Todos os dias, de pessoas que estão superando essa situação e também no outro trabalho que eu faço de pessoas que estão que já tiveram o casamento destruído. E ali eu consigo ver um comportamento comum, eu consigo ver a dificuldade, o sofrimento dessas pessoas. Além da minha experiência de vida, que também tem 20 anos de casada. Então, assim, é diferente. Cada um é especialista para uma coisa. Imagina se você... Vamos ver, pensar nos médicos, né? Os médicos, eles têm mais... a gente tem mais essa referência de que cada um é especialista em algo. Então, você não vai procurar um otorrino para você cuidar do seu coração. Não dá. Ele se especializou nessa área. Ele não entende do coração, ele vai te encaminhar para o cardiologista. Cada um é especialista em uma área. Não dá para a gente buscar ajuda errada, porque você corre um risco aí de ter um conselho errado, de traição, então, que a gente está falando aqui, que é um tema super polêmico. Se você falar para uma amiga, para qualquer pessoa: ah, eu fui traída, você corre um sério risco de sofrer 2 conselhos errados. O primeiro: larga ele. Onde já se viu, não dá para aceitar uma traição no casamento. Tem mulher que pensa, né? Eu vou matar esse homem. Se me trair, eu te mato, entendeu? Eu vou te matar e vou dar uma coça nessa mulher também. Então, a pessoa fala para você deixar. É a primeira reação. Como assim? Você vai aguentar uma traição? Logo, separa desse homem. Você não merece isso. Você é uma mulher boa. E aí é o primeiro conselho errado. O segundo conselho errado aí: perdoa. Aí é aquela pessoa que é o outro extremo, né? Perdoa, e você não vai liberar seu marido para uma outra mulher. Você tem que ser forte. Perdoa, finge e continua seu casamento. Perdoa, é seu marido, você tem que ficar casada. Então são 2 extremos que não resolvem, que não te ajudam. Uma é que você pode separar e ter perdido a oportunidade de restabelecer seu casamento e tornar ele muito melhor. E o outro, se você continuar casado e não resolver esse problema, você só vai sofrer. E ainda corre o risco dele te trair de novo, de continuar de novo com o mesmo comportamento. Então, é por isso que eu estou te explicando o que é o perdão e o que é a superação dessa traição.
e que eu vou falar aqui mais para frente. Ainda estou explicando o perdão. Mas o que eu quero te mostrar é que muitas pessoas deixam de se resgatar dentro do casamento, de superar as situações do casamento, porque não sabe onde pedir ajuda, como pedir essa ajuda, como fazer. Então, o que a gente precisa é das atitudes certas, da gente ter esse controle emocional, da gente curar nossas feridas e começar a agir da maneira certa dentro do casamento. Porque é isso que eu falo que é uma esposa diamante. É você ter um comportamento onde você vive aquilo que você quer. Ah, mas o meu marido está agindo de uma forma errada, então eu não posso aceitar. Eu preciso agir da forma certa para que ele mude esse comportamento. O foco não é mudar o marido, mas a partir do momento que eu não aceito determinadas coisas, ele vai ter que agir diferente, entende? Então, a nossa ação, ela vai ter uma outra reação do outro. E é isso que eu coloco aqui o tempo todo. Silvana, por que você não fala para o casal? Por que você não fala para o homem? Porque a mulher, ela tem que ter essa força. O homem poderia estar cuidando do casamento também? Sim. Mas aí ele vai procurar ajuda com outra pessoa e vai procurar um outro tipo de ajuda. O meu foco aqui com vocês é ajudar as mulheres. Esse é o meu foco, hoje é a minha missão. Ah, mas o homem não tem responsabilidade de salvar o casamento? Tem, ele deve, ele tem que fazer a parte dele. Mas você não vai cruzar os braços e esperar que ele faça algo, porque se ele não fizer, como fica você? Como você vai ficar? Você vai ficar sofrendo, magoada, triste ou vai desistir de tudo? Entende? Que os nossos relacionamentos, a gente se liga às pessoas certas conforme o comportamento que a gente tem. E se você não se cura, se você não aprende a se relacionar, não adianta, você vai precisar se curar com ou sem o seu marido, que você escolhe. Se curar com ele e viver um casamento decente, ou você vai separar, depois aprender a se curar, aprender a ter outro relacionamento. Gente, se separar e ter outro relacionamento resolvesse, não teria um índice tão grande de divórcios em segunda, terceira, quarta união. E existe também divórcio nessas uniões. Então, e por quê? A pessoa já teve a experiência, a pessoa já aprendeu no primeiro casamento, por que ela sofre de novo em outro casamento? Porque ela não aprendeu. Então, meu foco aqui é te mostrar, te ensinar a ser essa pessoa diferenciada, a ser essa esposa diamante, para que você não sofra mais. É um cuidado com você. Ah, mas o meu marido fez isso. Ele fez e ele vai aprender com isso, e você vai mostrar para ele o que você não aceita, como você vai superar essa situação. Mas você vai parar de sofrer com isso. Você vai aprender a ter inteligência emocional, a se proteger dessas coisas. Entende? É isso que eu quero mostrar para vocês. E existe um terceiro perdão, que é aquele que a gente perdoa aquelas situações e pessoas que a gente magoou, mesmo sem ter tido a intenção. Sabe aquelas coisas que você nem sabe que alguém está magoado com você? Então, a gente também precisa pedir perdão. Porque tem muitas vezes que a gente magoa as pessoas, falou alguma coisa, mesmo com boa intenção, mas a gente acaba precisando pedir perdão dessas situações também. Então, são 3 tipos de perdão. E Silvana, como eu faço para me libertar? Então, já entendi que a gente precisa perdoar para se livrar desse peso, se livrar dessa dor. E o que eu faço para perdoar? Porque perdoar não é fácil. Não é fácil. Poderia te dizer que, simplesmente perdoa. É fácil falar. Então, a gente precisa de alguns passos, de algo que facilite a gente dar esse perdão. Afinal, é alguém que te magoou. Então, e vamos lá, por que a gente fica magoada? Porque a gente criou uma expectativa, a gente queria um comportamento daquela pessoa e a gente não teve. O que eu espero minimamente do meu marido? Que ele seja fiel, que ele me respeite. Então, eu espero isso dele. Se ele não faz isso, eu fico magoada e eu preciso perdoar. Entende? Quando que a gente precisa perdoar? Quando o outro não atende às nossas expectativas. Quando eu tenho que me perdoar, e esse é o perdão mais difícil, hein? Quando a gente tem que se perdoar, quando eu não atendo às expectativas que eu criei para mim. Essa é a maior dor. Quando a gente se decepciona com a gente mesmo. Fala, puxa, por que eu aceitei isso? Por que eu passei por isso?
E aí você precisa se perdoar. Então, o perdão é isso. Você cria uma expectativa e a outra pessoa não atendeu sua expectativa, então você se magoa. Você sente aquela dor. Então, é isso que você precisa se livrar. Então, o primeiro passo para você se livrar e conseguir dar esse perdão é você se libertar dessa resistência. É você entender que, Silvana, eu entendi o que você falou aqui hoje. E eu entendi que, de fato, eu preciso perdoar para tirar esse peso de mim, porque eu não mereço carregar essa mágoa comigo. Então, você já fez o primeiro passo, que você já mudou o significado do porquê você não precisava perdoar. Então esse é o primeiro passo, é ressignificar. Agora, o segundo é entender o que é o perdão. O perdão é quando você abre mão de que o passado deveria ser diferente. Por que você fica ali tão magoada, levando, carregando isso? Porque você queria que o passado tivesse sido diferente. Puxa vida, eu não queria que isso tivesse acontecido na minha vida. Eu não queria ter sido magoada. Eu não queria que ele tivesse me ofendido. Eu tô tão decepcionada, eu tô tão triste, eu tô magoada. Eu não queria que isso tivesse acontecido na minha vida. Mas aconteceu. Essa é a sua história. Por isso, a dificuldade, às vezes, de perdoar é você abrir mão aí de ter sido diferente. Aconteceu. É a sua história. A gente não tem poder de mudar o passado, mas a gente pode se livrar dessa dor e fazer um futuro diferente. E fazer um casamento diferente daqui para frente. Enquanto eu fico ali querendo que fosse diferente, remoendo isso, não podia ter acontecido, na minha vida não, comigo não, com a fulana, com a ciclana, ela até que merece isso, porque ela é uma esposa ruim, ela é uma esposa que não faz isso, não faz aquilo, ela merecia, mas eu não, tinha que ter sido diferente comigo. E aí você fica com aquela dor e você não toma consciência de que precisa abrir mão disso. Tem uma mágoa, tem uma situação que você pensou dentro do casamento e isso te gera dor, te gera ressentimento, tristeza, mágoa, é uma situação a ser perdoada. Então, qual é o terceiro passo? É a hora de aprender. Ué, como assim aprender, Silvana? Toda situação que acontece na vida da gente, a gente tem duas escolhas. Eu posso olhar para esse problema e falar assim: isso é um problema. De fato, eu estou muito magoada, estou muito triste. Nossa, ou você pode olhar e falar: uau, aconteceu isso, e eu posso, o que eu posso aprender com isso? Eu posso ver isso como uma oportunidade de aprender, como eu posso ver isso só como um problema. Olha, a forma com que você, eu acho que eu vou até adiantar aqui o próximo, né? Que já vou falar o quarto, que é você encontrar a melhor versão para sua história. A forma com que você conta a sua história, ela já demonstra aí se você ressignificou ou não. Se você entendeu que você aprendeu com isso ou não. Eu poderia contar a minha história aqui para vocês com um monte de tristezas, lamúrias. Olha, eu sofri isso, eu passei por isso, eu passei por esse outro. E aí, olha, coitada de mim, eu não merecia ser tratada assim pelo meu marido. E aí ele fez assim, fez assado. E aí eu tô contando o quê? É só a história de dor, de mágoa. E me diz, meu marido tá sofrendo com isso? Quem é que tá sofrendo? Quem tá contando essa história triste? Então eu posso decidir mudar a forma que eu conto a minha história. Eu posso olhar e falar, gente, eu passei por tudo isso, passei um monte de situações, mas eu aprendi. Eu aprendi que tem como a gente se livrar da dor. Eu aprendi que tem como ser uma esposa diamante. Eu aprendi como a gente deve se relacionar. Olha, segredo, eu aprendi que existem técnicas para a gente se comunicar e falar com o marido para ter aquilo que a gente quer. Eu aprendi que tem como usar a mente masculina a nosso favor. Eu estou aqui para te contar. Olha que diferença. É você contar a sua história de forma diferente. Você quer ficar na dor ou quer mudar essa história? É isso, é a gente buscar a melhor versão. É quando a gente supera. Me fala aqui, de onde é tirado um antídoto para um veneno? Do próprio veneno. De onde a gente tira
de uma boa aprendizagem, de onde a gente tira algo de valor daquela situação de dor. Então, eu pegar essa situação que me causou dor, que me causou mágoa, que me causou tristeza, e eu fazer isso da minha maior força. Eu fazer isso agora de ser uma mulher melhor, de viver algo melhor, de não aceitar isso mais na minha vida. Entende a diferença? Então, o perdão é o último passo que eu quero mostrar para vocês. É decisão. Se você não decidir, ninguém pode fazer isso por você. Só você pode decidir. Não tem opção, você vai ter que se curar, ou você vai passar uma vida sofrendo. E eu eu conheço várias histórias, até mesmo de pessoas que foram traídas, se separaram, depois voltaram a se casar novamente e vivem hoje um casamento muito melhor do que antes. Porque uma coisa é perdoar, outra coisa é superar a traição. E existem passos para superar uma traição. E quando você supera da forma correta, você pode ter um casamento muito melhor do que antes. Então é preciso saber superar essa traição. Dentro do método cura do casamento, como não é uma situação que todo mundo passa, não é todo mundo que é traído, mas eu ponho uma aula bônus justamente para ajudar as pessoas que já passaram por essa situação. Então, é uma aula onde eu ensino os passos para superar e eu tenho também atividades é um teste que você faz junto com o seu marido para saber se ele vai ser confiável daqui para frente, se ele está realmente ali empenhado, arrependido de verdade, empenhado em fazer esse casamento ser melhor do que antes. Então, existem passos. Porque lembra que eu falei que o jeito errado de superar isso, Silvana, ok, você me ensinou aqui 5 passos para perdoar. E o jeito errado de superar isso é o quê? Achar que eu vou perdoar e não vou mais conversar sobre o assunto, a gente não vai mais resolver. E isso é errado. É preciso resolver a situação, superar da forma certa. E aí sim a gente continuar o casamento. Não é esquecer, gente. Não é passar uma borracha. Não é isso, é preciso resolver. E uma das dificuldades aí de perdoar, que de repente pode ser a sua, é você pensar assim, mas eu não quero que ele saia impune. Se eu perdoar, ele pode achar que eu aceitei isso. E aí é uma das coisas que te bloqueiam de você perdoar. E outra coisa é você pensar, eu não quero ser um capacho. Se eu falar para ele que eu estou perdoando, ele vai pisar em mim de novo, ele vai me trair de novo. Agora eu te pergunto, quando você passou por essa traição, será que você fez os passos de superação? Ou você só perdoou, ele prometeu que ia melhorar, que não ia fazer mais, e você continuou? Entende? Que existe uma forma de superar isso. Não é só falar que perdoou e ele prometer, não, eu vou mudar. Só palavras não resolvem. Não dá para a gente confiar só em palavras, em promessas. É preciso atitudes diferentes. E é preciso saber como recomeçar com essas atitudes diferentes. Passar pelos 3 ciclos da superação de infidelidade. Senão é exatamente isso que acontece. Olha, vou te perdoar e a gente vai continuar o casamento. Aí você finge que nada aconteceu, mas por dentro você está angustiada porque você não resolveu aquilo. E daqui a pouco ele faz de novo. Daqui a pouco ele faz de novo. E você perdoa de novo. Por que ele faz de novo? Porque ele sabe que você só vai perdoar e vai continuar. Entende? Então é preciso ficar muito claro para ele esse ciclo. É preciso passar por esse ciclo de superação. Porque o que acontece? É exatamente, eu gosto de mostrar essa imagem, porque ela ilustra exatamente isso. Se eu não me curo, se eu fico aqui com esse sentimento de traição, eu fico trazendo mais essa emoção para mim, mais essa emoção para mim. E aí, o que você sente quando é traída? Você vai usar uma máscara. Toda pessoa que é traída, ela passa a usar uma máscara. Que máscara é essa, Silvana? É o controle. Você passa a ser uma pessoa controladora. Você tem medo de ser traída de novo. Então você passa a ser uma pessoa que quer controlar tudo, que quer olhar o celular, e você fica com medo. E você, se ele estiver fazendo outra coisa, se eu for traída de novo. E se você não se curar, você está aqui no meio, se você não se cura, tudo bem, você decidiu se separar, tá? Foi a sua decisão. Se você está decidida, vai lá. Aí você vai encontrar outro homem. E o que você vai levar para essa próxima relação?
todo esse sentimento de mágoa. Então, o que você está emanando em volta de você? A mágoa da traição. Eu não posso ser traída. Eu agora, daqui para frente, nunca mais vou ser traída. Eu vou controlar tudo. O próximo homem não vai me trair. E aí, qual o sentimento que eu estou mandando aqui, ó, para a volta de mim? Qual o sentimento? O sentimento de eu fui traída. Eu não posso ser traída. E o que você vai atrair para você? Alguém para te trair. Porque no seu inconsciente, no seu sentimento, todo homem trai. O homem, eu fui traída, eu tenho essa dor. Então, se você não aprender a se relacionar daqui para frente, se você não curar essas dores, se você continuar com as mesmas crenças, sinto muito. Mas a chance de você ir para outro relacionamento e viver tudo de novo é muito grande. E por que você sabe disso, Silvana? Eu já falei aqui algumas vezes, quem já me acompanha conhece. São só 20 anos ouvindo histórias de casamentos destruídos praticamente todos os dias. Eu já ouvi mais de 1000 histórias, pensa. Mais de 1000 histórias de casamentos destruídos e das histórias mais diferentes que você imaginar. De mulheres que foram terríveis e de homens que foram terríveis. Não são só os homens que são horríveis, não. Já vi muitos casamentos destruídos por mulheres que pisaram muito na bola. Então, assim, é preciso saber como se relacionar da forma correta, aprender técnicas ali de como conversar, de como usar. O homem, ele sabe muito bem usar a mente feminina a favor dele. Ele sabe muito bem naquela insegurança que você tem, naquele momento que você fala assim, olha, se você fizer isso de novo, eu vou te deixar. Isso é uma das coisas piores que tem, é essa ameaça quando você não pode cumprir. Uma das minhas seguidoras, uma vez, até me perguntou aqui, ele fica me ameaçando ir embora. Será que eu devo deixá-lo embora? Eu falei, não, se você não está preparada, não. Não dá para blefar, entendeu? É preciso você estar inteira, estar preparada no relacionamento e quando você for tomar uma atitude, você tomar uma atitude certa. Você aí que disse que já foi traída, será que quantas vezes você falou para ele, se você me trair de novo, eu vou te deixar? E aí ele fez a próxima e você não deixou. Entende? É uma atitude errada. Por quê? Ele sabe que quando ele te trai, você ameaça ir embora e você não vai. Ele já não acredita em você. Ele conhece. O homem, ele tem essa capacidade de usar essa fragilidade da mulher, a mente feminina, muito mais fácil que a gente. A gente demora um pouco a pegar. Muitas das mulheres nem sabem disso. Como que funciona a mente do homem? Como que eu posso usar isso a meu favor? E elas acabam caindo ali naquela mesma situação, naquele mesmo ciclo. Então é hora de aprender a se relacionar, aprender a lidar com o relacionamento, para você não viver mais as mesmas coisas. Então, o porquê? Que a gente precisa perdoar. Eu preciso perdoar sempre, porque, como eu falei aqui, por que eu fico com mágoa? Porque eu crio uma expectativa e eu me decepciono. Então, se eu não deixo, e o que acontece com essa decepção? Ela entra no nosso coração, vamos colocar assim, né? E a gente fica ali, com aquela mágoa, aquela tristeza, pronto, já me afetou, já tô mal. E é isso que a gente precisa aprender a ser uma esposa diamante, é não ficar tão mal assim mais. É acontecer uma situação e ó, você sabe o que fazer, você sair daquele estado emocional, é você sair rápido dali, não deixar isso te afetar. Isso é ser uma esposa diamante, autoconfiante, ela sabe se cuidar, ela tem equilíbrio emocional, ela sai dessa situação mais rápido. Ah, Silvana, nunca mais a gente vai ter conflito, não vai ter desafios? Sim, é a vida. Só que você vai saber lidar com os desafios, entende? Essa é a diferença. As coisas acontecem o tempo todo para todo mundo. Hoje, o sol nasceu. O mesmo sol que está aqui, o que está na sua cidade, que está no seu estado. É o mesmo sol para cada mulher que está aqui. Agora, a forma com que a gente vai olhar para o céu e vai achar bom ou ruim vai depender de cada uma. Pode ser um dia chuvoso. Alguém falar assim, nossa, que dia delícia, que chuva gostosa, adoro o dia com chuva. E outra falar, gente, que inferno essa chuva. Quero que pare de chover, porque eu preciso sair, eu não gosto de chuva. Entende que as situações acontecem. E como você vai agir as situações que acontecem que é a diferença.
Ah, então o casamento daquela mulher feliz lá, que tem aquele maridão, ela não deve ter problema, né? Errado. Ela tem os seus desafios, só que ela age diferente. E isso é ser uma esposa diamante. E é esse mapa que eu quero apresentar para você, que eu quero te levar a você entender como você pode ser uma esposa assim, como você pode começar a agir diferente. Então, aqui ficou bem claro hoje nessa aula a diferença de perdoar, a diferença de superar a infidelidade, são coisas diferentes. Perdoar é algo, fazer as pazes e continuar é outro. Então, são coisas distintas. Perdoar é se livrar desse peso, não deixar que isso te afete, não deixar que essa mágoa interfira na sua vida. E isso é para qualquer coisa, é você tirar esse peso de você. Agora, continuar, fazer as pazes é diferente. É superar essa infidelidade, é superar essa traição, que, como eu falei aqui, a traição ela não é só um contato físico com o outro. Existem vários tipos de traição. O casamento é um contrato, onde vocês têm aqui um contrato entre vocês. Existe um acordo entre vocês quando vocês resolveram estar juntos, mesmo que seja uma vida de união estável. Existe um acordo. Quando você passa a morar junto com outra pessoa, existe um acordo entre vocês de fidelidade, de respeito, e isso tem que ser cumprido em todas as áreas ali. E quando isso é quebrado, quando alguém ofende o outro, é preciso superar. É preciso passar por essa superação. Para você saber como agir daqui para frente, para que o outro entenda que você não esqueceu, você perdoou, e é diferente de esquecer. E aí isso não volte a acontecer no seu casamento, tá bom? Então existe essa diferença e tá chegando aí a nova versão do método Cura do Casamento, que é a versão diamante. O método foi totalmente assim, foi mudado, tem aulas novas, tem atividades novas, tem uma surpresa maravilhosa onde a gente vai mudar aí a forma de conduzir. Então assim, tá muito lindo o método Cura do Casamento. Então, gratidão, obrigada. E espero que vocês aí já entendam o que é essa traição e essa superação de infidelidade. Você consiga entender a diferença dos dois. E você já saia daqui melhor. Bora ser uma esposa diamante, ser uma mulher que mostra seu brilho, autoconfiante e ser uma mulher diferente daqui para frente, tá bom? Então, um grande beijo e até mais.